do homem ao máximo e da mulher única. Se você tem interesse de participar de um desses grupos, seja de homem, seja de mulher, procure o Ricardo, porque as vagas são limitadas e nós já vamos começar uma outra turma agora em 14 de agosto. Então, dá uma olhadinha lá, vê se ainda tem vaga. Não precisa ser necessariamente membro da igreja, pode ser indicação sua, de um amigo, de um parente, ou de você que é aqui da igreja que ainda não participou, ok? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 6, a partir dos versos 1 a 7, eu não sei se eu estou esquecendo de algum anúncio. Ô, querida, pode chegar aqui, irmã. A irmã Hilda quer dar uma palavrinha de agradecimento aqui para os irmãos. Eu falei para ela, se eu esquecesse, ela balançasse a mão. Eu pensei que ela estava aceitando Jesus, mas lembrei que ela já é crente. Eu falei, deve ser isso, então. A única opção que me sobrou foi essa. Bom dia, amados irmãos. Então, eu quero agradecer as orações que recebi de cada um de vocês. E é essa oração que os irmãos fazem que nos mantém de pé, nos dá mais ânimo, coragem, esperança. E agradeço imensamente que o Senhor Jesus possa retribuir a cada um de vocês tudo aquilo de bom que vocês merecem, todas as bênçãos necessárias para a vida de vocês. Agradecer a família pastoral também, que deu todo o apoio, todo o cuidado, e dizer que eu continuamente oro por esta igreja, pela família pastoral e por todos os irmãos. Muito obrigada. Ok, irmã Hilda, Deus te abençoe. Irmãos, vamos continuar orando agora pela mãe da Silene, tá? A mãe da Silene está internada, embora tenha lampejos de melhora, né? E eu queria também pedir que os irmãos levassem no coração um pastor, colega lá de Belo Horizonte. A gente esteve junto no início já do ano, numa reunião, né? E logo depois dessa reunião, esse pastor, ele teve não sei se foi um mal súbito, o que aconteceu, mas, enfim, o cara está internado, estado grave, né? A gente tem orado, boletins vêm para a gente toda semana, ou às vezes até de 2 em 2 dias. Pastor Valteci, gente muito boa. Queridos, vamos lá no texto, Atos 6, de 1 a 7, material que a gente está estudando aqui nos domingos de manhã, livro de Atos. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, provavelmente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram, lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã aqui na Tua presença, por todos esses irmãos que aqui estão. Nós louvamos o Teu nome e pedimos que o Senhor lance luz sobre esse texto para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém. Queridos, só uma coisinha que eu esqueci de falar. Próximo final de semana é EBF, não é isso? Cadê a Marane? Está aí, não? Parece que eu tinha visto o Vitor ali em cima. Próximo final de semana é EBF, tá ok? Então, nós vamos ter programação aqui sábado e domingo. Inclusive, no próximo domingo, pela manhã, como é que vai funcionar? Nós não teremos divisão de classes. Vou dar uma folgazinha para os professores de EBD no próximo domingo de manhã, ok? Então, nós vamos ter a abertura aqui. Nós vamos ter a EBF, que vai estar à frente desse primeiro momento. Depois o pessoal da EBF vai sair, ok? E aí sim nós vamos pregar a palavra aqui, tá bom? Normal, livro de Atos, provavelmente.
A não ser que eu entenda um outro texto que eu gostaria de trazer para os irmãos, mas aulão de escola bíblica está ficando inviável. Hoje, por exemplo, a igreja, a gente pode dizer até que ela está relativamente vazia pelo que a gente tem visto aos domingos de manhã. Mas aulão fica meio inviável porque é gente lá em cima, aqui embaixo. Então, nós vamos trazer mesmo, provavelmente, a nível de pregação, tá bom? Domingo de manhã. Queridos, o que nós vamos falar aqui hoje vai ter momentos assim um pouquinho mais tenso, tá? Então, prepara o teu coração aí e recebe tudo espiritualmente. Amém ou não, irmãos? Desde o capítulo 4 do livro de Atos, que eu tenho dito que, a despeito da igreja primitiva, ela caminhar a passos largos para o crescimento, ou seja, a igreja está avançando, a igreja está crescendo, a gente percebe Satanás tentando frear esse avanço. Então, aquela igreja lá de Atos, capítulo 2, que nós vimos lá aquela alegria, aquele momento feliz, ela sai, né, daquele momento e vai para o dia a dia, já encontra uma pessoa na porta do templo, aí aquele milagre daquele homem voltar a andar, tudo isso estava trazendo muito encorajamento, confiança e alegria para o coração da primitiva igreja. Só que agora eles começam a enfrentar resistências. Então a gente viu aí desde o capítulo 4, quando começa essa resistência que possivelmente a gente pode notar 3 formas usadas por Satanás. A primeira delas é a questão física. Então, o que a gente vem vendo de lá para cá? Prisões, açoites, ameaças. Não é? A gente está vendo isso acontecendo com os apóstolos. Obviamente que Deus vai respondendo, a gente vê uma resposta divina, a gente vê a igreja resiliente, caminhando mesmo diante dessas possibilidades físicas. A gente viu também uma outra tentativa que foi mais interna, foi uma questão mais moral, a hipocrisia entrando no meio daqueles crentes. Então você vê isso na pessoa de Ananias e Safira. E nós vamos ver agora uma terceira tentativa de Satanás de frear o crescimento da igreja, e nós vamos chamar o tema dessa reflexão de hoje de distrações perigosas. Ou seja, agora, obrigado, Wesley, Satanás vai distrair, vai embaçar a missão da igreja e também, consequentemente, dos apóstolos. Todas essas estratégias de Satanás, você precisa entender que elas vão costurar a história da igreja. Isso não vai ficar só aqui. Nós vamos ver isso dentro do livro de Atos, o livro todo, nós vamos ver isso nas cartas do apóstolo Paulo, e nós vamos perceber que todas essas distrações, todas essas ameaças, sejam físicas, sejam as coisas internas dentro de uma igreja, como aconteceu com Ananias e Safira, seja a questão da distração daquilo que realmente a igreja deve fazer como igreja, você vai ver que isso vai costurar toda a história da igreja até os dias de hoje. Então isso não cessou e possivelmente não vai cessar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, tem um comentarista muito famoso, chamado John Stott, você já deve ter lido livros dele, que ele diz assim, esse ataque do diabo, esse agora que nós vamos estudar, ele foi o mais inteligente dos 3. Por quê? Porque ele, tendo fracassado, diz Stott, na tentativa de vencer a igreja através da perseguição e da corrupção, ele agora tenta a distração. E ele continua dizendo assim, se ele, Satanás, conseguisse preocupar os apóstolos com a administração social, que apesar de essencial, não fazia parte do chamado e da responsabilidade deles, não é? Ele vai dizer assim, e a responsabilidade de orar e pregar, dadas por Deus, eles deixariam a igreja totalmente sem defesa contra as falsas doutrinas. E é interessante, porque o leitor ou o ouvinte familiarizado com os textos bíblicos sabe o quanto Satanás usou falsos crentes e falsos mestres para disseminar doutrinas falsas dentro da igreja do Senhor Jesus. Foi um dos maiores combates que você vê nas cartas do Novo Testamento, foi o combate às falsas doutrinas. Então, o que esse teólogo está dizendo é o seguinte, olha, se eles não tivessem percebido isso,
se eles tivessem caído na onda de se distrair com as demandas sociais, que não era necessariamente o chamado deles, porque o chamado deles era a pregação e a oração, a igreja estaria completamente à mercê de lobos ferozes, de falsos mestres, que entrariam dentro daquela igreja primitiva e semeariam de forma inescrupulosa falsas doutrinas. Então, os apóstolos aqui, nesse texto, eles usaram de uma dádiva de Deus para a igreja que deve ser usada por todos nós, que é o discernimento espiritual. O discernimento espiritual, ele é um dom que Deus dá aos salvos para que eles possam perceber os fenômenos espirituais que giram, primeiro, em torno da sua vida e da sua igreja. Isso é discernimento espiritual. É um presente que Deus dá aos crentes, aqueles que são salvos, que estão debaixo do senhorio do Senhor Jesus, em que eles conseguem perceber os fenômenos espirituais que giram a sua vida e que também estão em torno da realidade da igreja a qual ele faz parte. E esses homens tiveram justamente essa sacada. Eles perceberam justamente isso. E esse dom do discernimento espiritual, infelizmente, poucos crentes utilizam dessa dádiva. Eles não conseguem saber com quem está a bola do jogo. Às vezes ele tem dificuldade para discernir se a bola está com ele, se a bola está com Deus ou se a bola está com Satanás. E a falta desse discernimento, ele joga na conta de Satanás questões que são dele. Ele pede a Deus que resolva problemas que ele tem que resolver, porque ele não tem discernimento espiritual para entender o que está acontecendo à volta da sua vida e nem consegue entender as questões que estão circulando à volta da sua igreja. Isso é um presente de Deus, você devia orar por isso. Senhor, me dá discernimento espiritual. Me ajuda a entender o que acontece com a minha família, com a minha vida, o que acontece com a minha igreja que eu estou lá. Você não pode entrar aqui na sua igreja, desculpa a expressão que eu vou te usar, de maneira nenhuma estou querendo comparar você a nenhum tipo de animal, por favor, tá? Não é nada disso. Mas você já viu aquela coisa que colocam nos olhos do cavalo para que ele não se distraia com as coisas que estão do lado dele? Ele não consegue perceber nada à sua volta, porque ele só olha assim, ó. Então o sujeito, às vezes, ele entra dentro da igreja, ele só vê um foco, uma coisa, uma direção. Ele não consegue perceber o mundo à sua volta, nada mais. Então, ore a Deus pedindo isso. Senhor, me dá discernimento espiritual para que eu entenda os fenômenos, tanto na minha vida quanto na minha igreja. Vamos lá no texto, vamos desmembrar de forma didática para que a gente entenda. A primeira coisa que a gente vai avaliar aqui está no versículo de número 1, coloca para nós, deixa aí, por favor, Arthur. Vamos avaliar a situação-problema. Nós temos um caso, nós temos um problema. Okay? Muitas coisas na Bíblia você tem que ter esse tipo de olhar. Por quê? A Bíblia não é um compêndio teológico, não é isso. Quem escreveu o livro de teologia foi Calvino, foi John Stott, que a gente citou aqui, foi Martinho Lutero, foi Jonatas Eduardi e tantos outros homens do nosso tempo e do tempo passado que escreveram compêndios de teologia. A Bíblia são cartas, documentos, e nela nós encontramos o que chamamos de teologia ocasional. O que é uma teologia ocasional? É a teologia que vai ser aplicada a uma situação-problema. Como que eles resolveram, do ponto de vista teológico, aquilo que foi uma situação-problema. Você vai ver isso muito nas cartas do apóstolo Paulo. Então, nós temos aqui uma situação-problema. E o verso número 1 diz, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento. Ou seja, a ação social da igreja está com problema. Então tem um grupo que está dizendo, olha, está dando cesta para um e não está dando cesta para o outro. É assim que está funcionando, ok? Então tem gente que, olha, isso aqui está levando vantagem, o outro não está. Tem 2 pesos, tem 2 medidas. Então tem gente reclamando que tem gente recebendo na frente, ok? O que estava acontecendo aqui? O número de pessoas entregando a vida ao senhorio de Cristo aumentou muito. Desde aqueles 12 homens, desde aqueles 120 no cenáculo do templo esperando a descida do Espírito Santo, desde o movimento de Pentecoste até aqui, o número já estava enorme. A gente já leu números de 5.000, de 3.000, então já estava grande. E acontecia que, justamente, junto com os problemas, junto com o crescimento da igreja, cresce também os problemas.
Então nós temos uma igreja hoje com X número de pessoas. Se essa igreja dobra o número, se ela triplica o número, certamente todas as dificuldades que nós tínhamos, que eram pequenas, que a gente lidava de uma forma mais tranquila, elas vão aumentar. Isso é natural, isso estava acontecendo aqui também. Então, aquela igreja feliz, alegre, cheia do Espírito, que estava vendo um movimento incrível de Deus, começa agora a viver um momento de dramas internos. Nós temos problemas dentro da gente. Nós temos problemas no grupo. Tem gente reclamando dentro do grupo, né? Então, cresce a igreja, cresce os problemas. Junta gente que pensa e sente diferente, começam os problemas. Então, aquela igreja alegre e unida começa a enfrentar problemas internos. Já não está mais naquela alegria de Atos 2. Nós já temos problema com pessoas, né? E o problema que surge aqui é bem típico do povo de Israel. A raiz do problema, porque é isso que você precisa perceber, que não é só uma pessoa queixando-se que não está recebendo a cesta. Você precisa ir na raiz do problema. E a raiz do problema que surge aqui é típico do povo de Israel. E a gente viu isso quando nós falamos no domingo passado, quem estava aqui, ou se ouviu lá na internet, sobre aqueles pecados registrados em 1 Coríntios capítulo 10, que nós falamos que foram pecados que impediram o povo de Israel de entrar na terra prometida, aquela geração que saiu do Egito. Então nós listamos 5 pecados ali que impediram o povo de Israel de entrar na terra prometida. E o último que nós listamos, alguém lembra qual foi o nome dele? E que está acontecendo aqui? Começa com a letra M e termina com a O. Como é que é o nome? Murmuração. É gente murmuradora dentro da igreja. É gente faladora. É gente que está sempre criando uma crise, uma questão com alguma coisa, não é? Então, lá no deserto, presta atenção, era em relação a Moisés. As pessoas murmuravam com relação a Moisés. Ele não é um bom líder. Ele não está administrando bem as coisas. Moisés não está dando atenção para a gente. Moisés está levando a gente sei lá para onde, não é? Agora, a murmuração é em relação aos apóstolos. Por que era em relação aos apóstolos? Porque eram eles que administravam os recursos para a distribuição. Eram eles que faziam isso. Nós lemos na semana passada, se não me engano, ou retrasada, que as pessoas vendiam as suas propriedades, o que elas faziam? Elas pegavam os recursos e faziam o que com esse recurso? Depositavam aos pés dos apóstolos para que eles pegassem esses recursos e distribuíssem esses recursos para os outros, não foi isso? Então, se essa cesta não está chegando para mim, quem é que é o culpado disso? São esses caras que estão administrando. Então, você vê aqui que no passado eles faziam esse mesmo tipo de reclamação contra Moisés e agora a reclamação é contra os apóstolos. Ou seja, ele não está trabalhando direito. Ele não está fazendo direito. Ele não vem aqui em casa ver a minha necessidade. Ele não veio visitar para ver e saber o que eu estou passando. Não é? E demais, ele ainda, por não saber isso, ele pega os recursos e vai dando para pessoas que, de repente, é mais próxima dele, porque esse ele vai lá visitar, mas a minha ele não vem. E começa aquela murmuração em relação àquele líder daquela comunidade. Não é? Então, no deserto era em relação a Moisés, bem típico do povo de Israel, e agora em relação aos apóstolos. Segundo alguns judeus de fala grega, quem eram essas pessoas? Quem eram esses judeus de fala grega? Não é? Eram judeus que provavelmente, por ocasião de alguma perseguição, a gente pode remontar, por exemplo, o período intertestamentário, ou até mesmo o período babilônico, né? Judeus que deixaram a sua terra natal e foram viver em outro lugar. Então, nessas épocas de perseguição que houveram antes ali do momento dos apóstolos, ou até mesmo alguma coisa relacionada àquele mesmo tempo ali, que vai acontecer, não aqui nesse caso, né, mas que você vai ver acontecendo com o imperador Cláudio, que manda expulsar os judeus de Roma, depois eles voltam. Né? Mas muitos no passado, eles saíram, se sentiram forçados
a se deslocar para sobreviver. Então, eles saíram da sua terra natal. Esses judeus, eles ficaram conhecidos como judeus da diáspora, ou judeus da dispersão. E muitos desses judeus, eles começaram a voltar para Jerusalém. Você vê isso em Atos capítulo 2, verso 5. Coloca para a gente aí. Você vai ver que tem ali uma menção a esses judeus aqui. Olha só o que diz o texto. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Eles estavam voltando para a sua terra natal. Provavelmente é aquele fenômeno, porque, veja bem, até para que você entenda dentro da contextualidade de hoje. Nós brasileiros, o brasileiro é assim, ele vai para uma terra estrangeira e dependendo da terra que ele vai, né, ele quer logo que um filho dele nasça lá, para que tenha cidadania de lá. Porque ele sente mais segurança lá do que aqui, ok? Ele só volta para cá quando o bicho pega lá. Aí ele corre para cá. Não é? Mas ele quer logo que um filho nasça lá para que ele tenha cidadania. É assim que funciona o nosso país e é assim que funciona alguns países. Ou seja, a sua nacionalidade não tem a ver com o seu sangue, tem a ver com o lugar que você nasceu. Então, se você nasceu lá no Japão, você é japonês. Mas tem lugares como aqui, nesse caso aqui, que a questão não é onde você nasce, é o sangue que corre na sua veia. Então, um judeu, por exemplo, ele pode nascer lá no Japão, que ele continua sendo judeu. É o sangue que corre nas suas veias, é isso que está valendo. Entende? Então, esses judeus, eles saíram, eles foram para essas terras, lá nasceram seus filhos, lá a sua prole cresceu, lá nasceram os seus netos. Essas pessoas não só falavam a língua grega, porque isso aqui é tempo da helenização, eles não só falavam a língua grega, mas eles estavam totalmente imersos na cultura grega. Então eles pensavam como grego, agiam como grego, falavam como grego e reclamavam como grego. Deu para você entender isso? É mais ou menos assim. Então, quando chega nesse momento, porque provavelmente algumas viúvas vieram, né? Totalmente, até a Bíblia que esse pessoal lia não era a mesma Bíblia que os apóstolos liam, né? Ali você tem um Velho Testamento traduzido em hebraico já para aquele povo ali, mas você já tem em vigor a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega. Isso foi um pedido do rei Ptolomeu II, para montar na biblioteca de Alexandria. Então, esses judeus de fala grega, a Bíblia deles era aquilo lá. Então, eram pessoas totalmente imersas na cultura grega. Então, alguns estavam voltando para a sua terra natal, algumas viúvas vinham, mulheres que tinham perdido seus maridos, mulheres que não tinham seus filhos perto para sustentá-las, eram pessoas totalmente dependentes que estavam ali. E aqui vamos fazer uma digressão, até para que a gente entenda, porque para quem se destina a ação social de uma igreja? Porque essas viúvas aqui é muito diferente de viúva de hoje, gente. Aqui, as viúvas de hoje, não estou dizendo todas, mas uma boa parte das viúvas de hoje, ela tem pensão, ela tem amparo do Estado. Verdade ou não é? Hein, irmã Marina? Você vê o carrão que a irmã Marina chega aqui? 3 viúvas. Uma está toda hora nos Estados Unidos passeando, a outra está em Foz do Iguaçu, não sei para onde, só bota a outra ali, chega com um carro de Playboy aqui na porta, para ali. Pensa que essas mulheres viviam assim? Ela não tinha marido, não tinha filho para sustentar. A ação social da igreja, o brasileiro tem muito aquela ideia de benefício. Ele tem uma família estruturada, ele não precisa do benefício do governo, mas se ele sabe que tem direito, ele vai lá cavar aquilo. Não é verdade? Aqui não. A ação social de uma igreja, ela deve ir para pessoas em estado real de dependência e necessidade. A ação social da igreja, uma cesta básica de uma igreja, não vai para pessoas que administram mal os seus recursos. Não é sobre essas pessoas. Não é para a pessoa que ela já tem o emprego dela, mas enquadraram ela naquilo. Não é para esse tipo de pessoa. A ação social de uma igreja é para pessoas dependentes que precisam daquilo ali, porque não tem outra fonte para receber aquele negócio ali. Ok? Então, ninguém precisa da nossa igreja, tá certo. Aqui só tem gente rica. Glória a Deus por isso, amém ou não?
Quando alguém disser para você assim, na sua igreja só tem gente rica, por isso que eu não vou, você fala, vai para lá para você ficar rico também. Vai para lá, que Deus está abençoando o povo dessa igreja. Exatamente isso. Então a gente vai ter que ajudar quem? Pessoas de fora da igreja. Pessoas que chegam até a gente, que a gente vê, essa pessoa precisa da nossa ajuda. É aí que nós entramos com a cesta básica. Tá? Do outro lado, estavam as viúvas dos judeus de fala hebraica, ou seja, aquelas que eram naturais de Jerusalém. Era dali, nasceu ali, nunca saiu, nunca foi procurar refúgio em outro lugar. Não é? E observe aqui como há conflito nas diferenças desde os primórdios da igreja. Gente, preste atenção, a igreja veio para unir gente diferente no mesmo espírito. Mas aqui, ó, no início da igreja, aquela igreja cheia do Espírito Santo, e você já vai vendo problemas aqui nesse lugar. Diferença de gente, gente que pensa diferente, gente que foi criada em lugar diferente, gente com cultura diferente, e que precisa ser unida debaixo do mesmo Espírito. Segundo ponto, vem a proposta. Como é que a gente resolve esse problema? Está aí dos versos 2 a 6. Olha o que diz aí. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos para eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Essa proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, provavelmente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e impuseram a mão sobre eles. A gente não vai entrar em detalhe aqui sobre quem são esses homens, tá? A única coisa que eu vou adiantar para você, alguma coisa, é que provavelmente aqui todo mundo tem mais a ver com os gregos do que com os hebreus. Não sei se por causa do problema, né? Vamos levantar gente sua aí, para vir para cá, para a gente resolver isso, né? Mas a gente não vai trabalhar aqui, a gente vai falar um pouquinho mais do geral, tá? Então, veja bem, os apóstolos, primeira coisa que a gente vê aqui, os apóstolos não levaram a murmuração daquelas pessoas para o coração. Não ficaram melindrosos com aquilo, não é? De terem sido acusados de má administração. Às vezes a pessoa fica. Você não está desempenhando bem o seu trabalho, né? Você não é um bom pastor, você não é um bom líder de escola bíblica, você não é um bom professor de escola bíblica, você não faz direito o seu trabalho. A murmuração, às vezes, vem e a pessoa leva para o coração. E você vê aqui que eles não têm registro de que está levando isso para o seu coração, não é? O que eles fazem? Eles identificaram o problema, reuniram o povo e vão propor uma solução para isso. Nós temos gente reclamando, o que a gente faz com isso? E eles disseram: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho e cheios do espírito de sabedoria. Ou seja, eles foram práticos e espirituais. E aqueles 7 homens deveriam ser desse jeito, prático e espirituais. Por que isso? Porque isso evita muitos conflitos desnecessários. Amados, presta atenção, a igreja não pode transformar tudo em questões sentimentais. Nossa, isso desgasta demais. Tudo vira uma questão, tudo vira um impasse, nada anda desse jeito, não anda, não vai andar na igreja, não vai andar na sua vida, não vai andar na sua família, se tudo for transformado numa questão sentimental. Imagina se, em vez de resolver o problema, os apóstolos começassem uma discussão em torno das suas razões. Não, peraí, vocês não sabem o que é administrar para 5.000 pessoas. Vamos começar um impasse aqui para ver quem tem razão, né? Mas quando eles propõem a solução, olha só, pega a visão, irmãos, entenda isso. Isso é um maior entrave, às vezes, dentro de uma igreja. Presta atenção no negócio. Quando eles propõem uma solução, eles vão no centro nevrálgico do problema. É lá que eles vão. A visão deles ali era espiritual. Então eles dizem assim: não é certo a gente negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Esse é o problema, eu estou no lugar errado fazendo a coisa errada.
Quer dizer, fazendo a coisa certa, mas no lugar errado. Não é isso, não é sobre isso. Não que o servir as mesas seja menos digno do que o ministério da palavra, não é isso. A questão é que eles não foram chamados para aquilo, eles foram chamados para o ministério da palavra. Entende isso? Esse é o drama, presta atenção, irmãos, esse é o drama de muitos pastores e igrejas hoje. Esse é um drama. Presta bem atenção no que eu vou dizer doravante. Não necessariamente eu estou dizendo da nossa relação aqui, mas como pastor e pregador da palavra, quando eu leio um texto, eu preciso ter um olhar geral para o drama geral do evangelho no mundo hoje. Igrejas e pastores parecem que não têm clareza do seu chamado. Eles não sabem muito bem o que estão fazendo ali. O pastor não sabe muito bem o que ele está fazendo ali, e a igreja não sabe muito bem o que esse camarada foi levantado para fazer. E é aí que vem o drama. Não há clareza do negócio, não é? Então, igrejas e pastores parecem que não têm clareza, e isso causa uma dificuldade no desenvolvimento da igreja. Então, o pastor de hoje, ele é confundido com um empregado da igreja para fazer tudo no lugar dos membros. A gente paga um pastor, ele vai lá, não é? E você chega aqui no domingo, você quer ter uma boa palavra, se o seu pastor não estiver pregando, então você fica pistola. Você quer ter uma boa palavra, você quer receber a visita exclusiva do pastor, você quer ter o pastor nos momentos mais difíceis da sua vida, o tempo todo. Nos alegres não são todos, não? O pastor não senta em todas as mesas. Mas você quer ter o pastor lá. O pastor tem que resolver os problemas da igreja todo. Ele é um empregado da igreja para resolver os problemas da igreja. Você paga ele para isso. Essa é a visão muita gente, muitas igrejas têm. Presta atenção numa coisa. Isso não funcionou com Moisés. Quando Jetro foi visitar Moisés, ele viu um homem que passava o dia inteiro numa tenda resolvendo o conflito das pessoas. O dia inteiro. O Jetro olhou aquilo e falou assim, você está louco? E sabe qual é a pergunta que Jetro fez? Onde estão os líderes desse povo? Cadê os líderes da igreja? Onde que eles estão? É eles que têm que resolver o problema do povo. Não é você ficar o dia inteiro aqui resolvendo problema de gente. Você vai morrer e não vai resolver isso. Isso não tem fim. Você não vai resolver o problema, você não vai fazer aquilo que você foi levantado para fazer, porque você está fazendo coisa que não é sua necessariamente. Então, Jetro viu e falou para ele, você vai chamar a liderança desse povo e vai encabeçá-los e eles têm que resolver essas coisas. A coisa chega a você quando não tem jeito. Ela chegou até você. Isso não deu certo com os apóstolos. Estavam lá todos sentados, aquele bando de gente para tudo que é lado. E peraí que eu vou pegar um arroz aqui. Ô, minha irmã, você está com dificuldade? Vem cá, minha querida. Amanhã eu vou na sua casa, aqueles homens lá, enrosco daquilo, e pega para lá e pega para cá. E tem gente reclamando mesmo assim. Pode trabalhar o dia inteiro, que vai ter gente reclamando de você. Esse é o drama, a visão que muitas igrejas têm do pastor. E não funciona hoje. Não funciona. Quando o pastor aceita isso, ele pode até ser amado e elogiado pelos membros da igreja, por alguns membros da igreja, que no geral, às vezes não valoriza tanto assim o ensino da palavra. Aquilo não é tão importante para ele. Para ele é mais importante o pastor estar na casa dele e não no púlpito da igreja. Não é tão importante assim a presença do pastor aqui, presta atenção, talvez seja mais importante para a pessoa do que o conteúdo da palavra que ele vai expor. Então não importa se ele chegou ali esbagaçado, não importa se ele chegou ali sem pesquisa nenhuma, sem estudo nenhum. O importante é que ele chegue ali, porque a presença dele ali é mais importante do que aquilo que ele vai falar. Então estavam lá aqueles homens, não é? E quando o pastor aceita isso,
ele pode até ser amado pela igreja, mas ele vai negligenciar a raiz do seu chamado. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Nenhum crente deveria cobrar do seu pastor o quanto ele visita pessoas, embora ele visite. Essa semana mesmo eu estava na casa de pessoas novas que chegaram aqui da igreja, fomos lá receber. De vez em quando eu aciono ali o irmão Zé Antônio, a gente sai para fazer algumas visitas, aqueles que aceitam a nossa visita, né, irmão? A gente liga para um, liga para outro, estamos aí passando, dá para receber a gente vai lá e aceita a visita. Você ouviu o testemunho da irmã Hilda aqui, né? Tive lá com ela o pré-operatório, não consegui o pós-operatório, que todas as tentativas que nós tivemos, a irmã ou tinha que fazer um exame, enfim, não deu para a gente, né? E logo, imediatamente, no pós-operatório. O Zé Antônio perdeu essa semana o cunhado que nós estivemos visitando lá no velório. Eu já procurei a irmã dele, falei, olha, depois nós vamos lá visitar. Falei com o Zé Antônio, assim que baixar as emoções do luto, vamos lá visitar sua irmã, vamos orar com a vida dela, e por aí vai. A gente visita, mas nenhuma igreja deveria cobrar isso tão arduamente a um pastor. Nenhuma igreja deveria cobrar tão arduamente o pastor para que ele resolva os problemas administrativos da igreja, embora ele resolva. Ele é o presidente da igreja, o nome dele está lá no estatuto. Então, ele está envolvido com as demandas da igreja, nós resolvemos sim. Andei com o estatuto debaixo do braço para lá e para cá, indo a cartório, minha família envolvia ela toda, indo idas e vindas a cartório para resolver problemas estatutários e outras questões. Estou dando um exemplo de coisa, mas isso não deveria ser cobrado. Nenhuma igreja deveria cobrar ao seu pastor os problemas logísticos. Pastor, o chão da igreja está ruim, pastor, a porta não está fechando, pastor, a lâmpada não está funcionando. Ok? Quando você faz isso, você está colocando o seu pastor, primeiro, numa rota de conflito desnecessária, igual estavam os apóstolos. Rota de conflito, não é? E está desviando ele da sua função ministerial. Você deveria cobrar do seu pastor o seguinte: pastor, o senhor está estudando? O senhor está fazendo o que da sua vida? O senhor está estudando? O senhor passa o dia debruçado nas Escrituras para aprender, para ensinar para a gente? O senhor dobra o seu joelho em oração para que Deus revele a Escritura para o senhor ensinar para a gente? O senhor está fazendo isso? Pastor, o senhor está investindo em bons livros? O senhor lê livro? O senhor faz curso? O senhor vai a congresso, pastor? O senhor está crescendo academicamente? O que o senhor está fazendo da sua vida, pastor? Ou o senhor vai para o púlpito, abre a Bíblia com aquele papo de que o Espírito vai resolver o problema e vai trazendo coisa pela metade para a gente? Isso você tem que cobrar do seu pastor. O senhor está dedicando horas e horas a aprender a palavra para ensinar para a gente, pastor? O senhor ora pela vida da gente, o senhor ora pela nossa família, pelos nossos filhos, o senhor ora pelo ministério do reino de Deus, o senhor faz isso, pastor? Eu nunca fui cobrado por isso assim, mas deveria cobrar o pastor por isso. O quanto ele se prepara para o ministério dele, não é? Entenda uma coisa, irmãos, antes de ser um servo da igreja, e estamos aqui para servir uns aos outros, e o pastor é um servo da igreja, mas antes de ser um servo da igreja, o pastor é um servo da palavra de Deus. Entende isso? O pastor é um servo do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Simon Kistemaker, já morreu, professor de Novo Testamento nos Estados Unidos, um homem conceituadíssimo, deixou muito material para a gente, muitos livros para a gente. Olha o que ele diz. Um pastor é, primeiramente, acima de tudo, um ministro do Evangelho de Cristo, pois Jesus o envia a ensinar e a pregar as boas novas. Um pastor tem compromisso com a igreja porque ele tem compromisso primeiro com a sua palavra. Aqui está o patrão do pastor. É aqui que ele tem que se debruçar. É por isso que muitas vezes eu brinco, né? Diz para mim que eu não falo bem a palavra de Deus. Me acusa de não estudar a palavra de Deus. Me acusa disso aí. Me acusa de não preparar um bom sermão, de gastar horas disso. É aqui que um pastor nunca pode ser acusado de negligenciar, de estudar a palavra de Deus, de se debruçar nas Escrituras Sagradas
e de trazer uma palavra bíblica para o coração dos irmãos. Nós estamos aqui para servir, mas o pastor é das boas. Um pastor tem compromisso com a igreja porque tem primeiro com Deus e com a sua palavra. Quando o pastor e a igreja não têm clareza dos seus chamados, o resultado pode ser catastrófico. Esse é o problema. Por exemplo, nesse caso, os apóstolos estavam envolvidos com uma tarefa que não era deles. Eles não fizeram direito e já iam entrar numa zona de conflito. Porque ele não sabe fazer aquilo. Ok? Por isso que a igreja, gente, presta atenção, a igreja é comparada no Novo Testamento como corpo. Se um dia Deus mandar para esta igreja um pastor que executa bem todas as funções, gente, a igreja está estragada. A igreja é um corpo e ela só vai funcionar se cada parte executar a sua função. O pastor não é o corpo da igreja. O pastor não é nem o cabeça da igreja. O pastor é um com dons e ministérios igual a todos os outros na igreja. E ele precisa ter clareza do ministério dele e os membros da igreja clareza dos seus ministérios, do seu chamado. A igreja aqui não estava, do livro de Atos, não estava exercendo a sua função de servir. E uma igreja pode atrofiar quando o pastor faz tudo. Então, o chamado é de todos. Presta atenção, todos os crentes são chamados para duas coisas. Primeiro, ele é chamado para a sua salvação. Você foi chamado por Cristo para a salvação. E o outro chamado é o chamado para servir. E nenhum crente pode negligenciar isso, porque é de suma importância para o reino de Deus. Então, queira você não, aceite isso ou não, entenda ou não, tem um ministério de Deus sobre a sua vida. E vou te dizer uma coisa, irmão, você vai dar conta disso. Entenda isso em nome daquele que vive e reina. Você vai dar conta disso ao Senhor. Está aí as parábolas dos 10 talentos. E outros textos bíblicos que mostram isso para a gente. Pelo amor de Deus, a gente vem para a igreja ler Bíblia todo dia, todo domingo. Todo domingo a gente lê Bíblia. Será que isso não entra? Nós vamos dar conta disso. Nós vamos dar conta de cada palavra que sai da boca da gente. Nós vamos dar conta de coisas que a gente fez e vamos dar conta de coisas que nós não fizemos. Está lá, tem parábolas, tem falas de Jesus. Hoje mesmo na minha classe eu li palavras de Jesus dizendo, está lá em João, se eu não me engano, capítulo 5, versos 28, 29, se eu não me engano, que ele veio, que no último dia ele vai ressuscitar todo mundo. Uns para ser recompensados pelas suas boas obras, outros serão condenados. Todo mundo vai ter que dar conta. E o crente, o julgamento, a questão começa pela casa do Senhor, gente. Isso me estremece. É por isso que lá em casa eu tento envolver toda a família, porque eu sei da responsabilidade dessas coisas. Então a igreja não pode atrofiar, o chamado é de todos. Por quê? Porque o seu chamado, presta atenção, é de suma importância para o reino de Deus. Você não foi chamado só para salvação, irmão. Você foi chamado porque Deus entendeu que você pode contribuir para que o reino cresça. Seja nessa igreja, seja em qualquer igreja que você vá. Hoje eu entendo que um dos maiores dificultadores do crescimento de avanço da igreja do Senhor Jesus não são os problemas, pelo menos no Brasil, que tem lá fora, mas são os que tem dentro. Nós estamos com uma geração de atrofiados. Nós estamos de uma geração de acomodados. Tudo que vem da parte de Deus é demais. Hoje, você faz um apelo assim, gente, eu preciso agora. Se eu fizer assim, presta atenção. Gente, eu preciso de 10 pessoas para tirar isso tudo daqui. Vai aparecer 20. Mas se você falar, eu preciso de uma pessoa que assuma essa responsabilidade, você vai ter dificuldade. O problema do imediatismo, vamos fazer. Para fazer eu estou aí, mas para assumir responsabilidade, eu preciso perguntar aos deuses do meu coração, aos ídolos do meu coração. E eles querem, se eles querem que eu faça. Deixa eu perguntar para eles se eles querem que eu faça. Para eu poder dizer sim para o Senhor. Então, cuidado com isso. Eles então sugeriram que nomeasse 7 homens, a gente já está acabando, para se ocuparem desse ministério. Esses homens precisavam de 2 coisas: bom testemunho, cheio do espírito de sabedoria. Por que isso?
Porque essas pessoas, elas iam entrar na vida das outras pessoas. Elas iam entrar na casa das pessoas, elas iam ouvir confissões, elas iam lidar com dinheiro. É por isso que esses homens têm que ser escolhidos a dedo. E eu vou te dizer, nós estamos precisando fazer isso aqui, irmãos. Nós estamos precisando levantar 7 homens assim, cheio do Espírito e cheio de sabedoria, para assumirem funções que são dadas por Deus, que está assim com o ministério da palavra. Está assim, páreo a páreo com o ministério da palavra. Homens cheios do Espírito, homem com coração nas mãos de Deus, homem que sabem ouvir, tem discernimento espiritual, consegue abençoar a vida das pessoas, estão com coração no reino. E eles entrariam, ouviriam demandas, aconselhariam pessoas. Aqui nós temos as raízes do diaconato. Presta atenção, eles não foram levantados para serem diáconos, mas a raiz do diaconato está aqui. Você vai ver no texto que a palavra diaconia aparece mais de uma vez. Então, muitos vão aqui como a raiz do diaconato, não é? E esse ministério, então, vem para ajudar o pastor a concentrar suas energias no seu chamado para pregar o evangelho e ensinar a igreja de Cristo. Essa é a ideia. Coloca o verso 3, por gentileza. A palavra dedicação aí, ó. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens, tá? Foi no verso 3? Então não é no verso 3 que eu coloquei. Ah, tá. Não foi. Agora me falhou aqui, tá? Mas eu estudei bem essa palavra. A palavra aí, ó. Assim nós nos dedicaremos. Essa palavrinha aí, quando você vai lá nela, que você quebra para ver o que ela significa, é a concentração de energia, foco numa coisa. Foco naquilo ali, para poder fluir, né? A dedicação da palavra, certo? Então não é que o pastor não tenha que visitar pessoas, não é que o pastor não tenha que se envolver com as coisas da igreja, não é nada disso, ele vai virar um ET, um extraterrestre, né? Não é por aí. Mas o foco dele, isso ele tem que ser cobrado. Ministério da palavra, ministério da oração. Ele tem que ser apto. Isso é uma das características dos requisitos pastorais que não é cobrado do requisito diaconal. Você vai lá na lista dos requisitos do diácono, isso que eu vou te dizer agora não é cobrado, mas do pastor é. Ele tem que ser apto a ensinar a palavra de Deus. Ele tem que aprender e ser apto a ensinar para as pessoas. Ok? Verso 7, para a gente fechar. Qual foi o resultado disso? Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Hoje, a igreja continuou avançando na divulgação do evangelho. Satanás foi tentar distrair, esses caras estão pregando, estão ensinando, vamos jogar distração neles, né? E hoje não é só distração não, gente. O Satanás, escuta o que eu vou dizer para você, isso eu já ouvi na minha vida aqui, tá? Eu já fui acusado até de não ter, de não ser digno de pregar a palavra, de não ter competência de não pregar a palavra. Imagina se eu cair numa história puleira dessa. Como assim, não? Tudo quase 24 horas por dia, fui chamado para isso, tenho unção do Senhor para isso. Como não? Tenho o dom de fazer isso. Isso é mentira de Satanás. Satanás faz isso com as pessoas, né? Então, o que Satanás faz? Vamos distrair esse cara. Vamos jogar confusão na vida dele, vamos jogar coisas na vida dele, porque se ele quebra lá, a igreja toda quebra. Quebra todo mundo. Então a gente tem que ter discernimento espiritual. Conclusão, o que a gente extrai desse texto? Primeiro, devemos tomar cuidado com as murmurações. Deus não se agrada de murmuração, meu irmão, minha irmã. Isso não é de Deus. Isso foi um dos pecados que impediu o povo de entrar na terra prometida, chama murmuração, né? Satanás continua tentando frear o avanço das igrejas no mundo. De que forma? Violências, tem muita igreja sendo perseguida, hipocrisias, ok? Hipocrisias, que o crente está lá dentro, meu coração não está, coisa nenhuma, né? E distrações. A igreja precisa discernir quando Satanás está usando um desses ou todos esses meios para atrapalhar o andamento da igreja. O nome disso é discernimento. A igreja precisa orar para ter discernimento. Todos nós, líderes, igrejas e membros, nós precisamos ter clareza do nosso chamado para servir. Pastor, todo mundo foi chamado para ser líder? Não. Não é isso. Tem gente que foi levantada para ser líder. Líder de um pequeno grupo, líder de um ministério. Mas não é porque você hoje não entende chamado para ser líder que você não vai estar envolvido com o andamento daquilo. Às vezes você não tem um chamado para ser o líder, mas você tem um chamado para contribuir junto, para estar ali junto, para caminhar junto, para fazer, para dar àquele líder condições dele exercer sua liderança, aquele ministério avançar para a glória de Deus.
Então todos nós precisamos ter clareza do nosso chamado para servir. Cada um fazendo a sua parte com zelo. Irmãos, presta atenção, não tem como não crescer. A igreja prospera quando cada parte faz o seu com zelo. Não é o fazer por fazer, mas faz com zelo, sabendo que está trabalhando para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, querido. Eu falei que ia ser um pouco tenso, né, irmão? Faltou a gravatinha, né? Mas é assim mesmo, tá, irmão? Vamos orar ao nosso Deus. Presta atenção. Você vai levar essa palavra para o seu coração, mas não de forma melindrosa. O pastor falou. Nada a ver. Pode acreditar que quando a chibata bate nas tuas costas, ela primeiro bateu 2 vezes na minha. Então, fique em paz que nós estamos juntos no mesmo barco. Se você apanhou hoje, eu apanhei junto com você. Se você aprendeu hoje, eu aprendi junto com você. Porque é assim que eu lido com a palavra de Deus. Eu choro, eu me emociono, eu digo para o Senhor que não quero pregar aquele negócio, porque está falando comigo também. Você vai levar para o coração como um encorajamento do Senhor para a sua vida. Uma virada de chave. Senhor, eu preciso virar essa chave na minha vida. Quero viver diferente, quero ser um servo mais ativo. Quero ter discernimento, clareza do porquê o Senhor me chamou como crente. Qual é o meu ministério, Senhor? Se o Senhor não me chamou para ser líder, aonde que eu me encaixo? Eu quero ajudar alguém, eu quero fazer alguma coisa, eu quero me compromissar. Eu quero realmente dar de mim um pouco, um sacrifício que me tire da minha zona de conforto lá, do meu dia a dia, mas que me coloca na presença e no fazer do Senhor. Cada um dentro da sua proporcionalidade. É isso com o Senhor. Tenho certeza que Deus responde a essa igreja de maneira positiva, acrescentando à igreja, como fez lá no passado, todos aqueles que hão de ser salvos. Pai, muito obrigado por esta manhã. Leve-nos para casa na Tua presença e aplique essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado. Pergunta se ele pegou a visão. Pegou a visão? Pegou a visão? Bota em ação.